Quando esse cara fala, a gente precisa parar, escutar e refletir, porque ele tem muito para nos ensinar. Nós temos muito o que aprender com Abel Ferreira. Parece que eu tô falando do Abel Ferreira do Velho Testamento, né? Aquele que chegava e dava aulas nas coletivas e que a gente parava, escutava e achava incrível. Não do Abel de hoje, né? Aquele cara que vai pra coletiva, a gente faz até o bingo, porque ele fala sempre a mesma coisa, tá sempre reclamando, colocando a culpa nos outros, nunca é culpa dele, não fala mais de futebol, enfim. Eu sei que você tá com essa imagem mais desgastada do Abel Ferreira ultimamente, eu também fiquei muito incomodado com a postura que ele passou a ter nas coletivas nos últimos tempos, mas eu quero te convidar para uma reflexão sobre algumas coisas que ele falou na coletiva ali, digamos assim, após a homenagem que ele recebeu do Palmeiras no dia de ontem. E vamos lá, porque a primeira coisa que me chamou a atenção foram duas coisas, são dois trechos que ele falou e que me chamou muita atenção e que me faz baixar um pouco a guarda em relação às entrevistas do Abel, que pra mim estavam insuportáveis ultimamente. A primeira foi quando o repórter perguntou pra ele, no meio da homenagem, qual é o maior sonho dele, e ele respondeu isso daqui. Olha, eu tenho um sonho de voltar a ganhar a Libertadores. Esse é o meu sonho neste momento. O ano passado bateu na trave, e nós sabemos porque é que bateu na trave. E nós vamos este ano mais uma vez tentar, porque prometer não posso, mas esse é o meu maior sonho, mas é continuar a conquistar títulos, porque no meu livro, eu não quero dizer aqui, no meu livro está lá bem escrito o que é que significa para mim ganhar títulos, e eu gosto de sentir esse prazer, esse sabor, que é muito rápido, começa de novo, mas é algo extremamente prazeroso, e é por isso que nós trabalhamos, é isso que nos move. Em busca dos títulos, é isso que nos move. Cara, uma pena, o áudio da TV Palmeiras estava péssimo nesse momento, depois eles corrigiram, eu vou trazer uma outra parte aqui pra gente debater. Eu quero que vocês reparem em algumas coisas, alguns pequenos detalhes que a gente pode trazer aqui pra nossa discussão. Cara, quando o Abel fala que o sonho dele é voltar a ganhar a Libertadores, ele fala por mim. Eu sei que muita gente ouve isso e entra no ouvido e sai pelo outro porque já tá com raiva do Abel, porque tá de saco cheio do Abel, e tudo bem. Faz parte, eu não quero moldar ninguém aqui a ter uma opinião igual a minha, só tô te convidando a refletir. Inclusive, a minha opinião sobre o Abel, vocês que me acompanham já conhecem, apesar da minha fama ser de abelizado, mas eu tenho muitas críticas ao Abel. Mas, cara, às vezes eu quero ouvir que ele fale por mim, cara. É o técnico do meu time, é o técnico que tá ali falando pelo meu time. E às vezes ele não fala o que eu tô sentindo, o que eu tô pensando. E quando ele fala que o sonho dele é ganhar novamente a Libertadores, pra mim isso tem um significado muito grande. Por quê? Vamos entender, contexto, é muito importante a gente entender contexto. Ele tava ali num contexto de homenagem, ele tava sendo homenageado. Ele não tava ali falando de futebol, não tava falando de jogo. E naquele contexto ele tava todo filósofo. E a gente conhece o Abel, ele é cheio de ser filósofo. O cara perguntar pra ele qual é o seu maior sonho, a gente sabe, a maior chance era ele responder: meu sonho é ser um bom pai, é ser uma pessoa correta, é dar o meu melhor todos os dias. É esse tipo de coisa que o Abel falaria, pô. A gente conhece o Abel. E quando eu esperava que ele desse essa resposta toda filósofa, toda ensoboada, igual é o Abel, ele dá na goela, ele chega e fala: meu sonho é ganhar a Libertadores, é o meu sonho também, é o sonho de vocês. Então quando ele fala uma parada dessa, pra mim tem um significado muito grande. Me faz perceber que ele tá engasgado com o ano de 2025, que nós também estamos, velho. Tá todo mundo. E aí entra muito aquele papo de que o torcedor sente, o profissional não sente. É claro que eu não quero comparar. É óbvio que a gente sente muito mais do que o cara que trabalha no clube, porque é o trabalho dele. Ele tá recebendo pra isso. Eu sei, antes que alguém venha falar de salário, esse tipo de coisa, que eu não gosto de colocar na discussão, eu entendo isso. Mas falar que o torcedor sente e o profissional não sente, eu acho loucura, cara. Então, o palmeirense tá sofrendo até hoje porque perdeu a Libertadores 2005. O Abel também. E eu gosto de ver que ele esteja sofrendo. Eu me sinto mais conectado com um cara que tá ali pra representar o meu time. E ele até cita, né? Nós sabemos por que perdemos. Eu acho que tem muito a ver com isso. Que o Abel ficou indignado. E com o tempo eu vou relembrando disso e vou ficando mais indignado. Quero saber a sua opinião. Aí deixa aqui nos comentários. Vamos ver se a gente tá pensando parecido sobre isso. A minha sensação na época foi que o Palmeiras sim foi roubado. Mas eu
meio que não conseguia reclamar muito da arbitragem, porque eu olhava e falava, pô, beleza, fomos roubados, mas o Palmeiras não deu um chute no gol, cara. Como é que eu vou reclamar da arbitragem? E com o tempo, eu fui percebendo que esse meu sentimento não fazia o menor sentido, porque beleza, eu posso ter a crítica ao time que não chutou uma bola no gol, posso ter essa crítica, mas uma coisa não exclui a outra. E se tivesse acontecido aos 36 minutos uma expulsão, a gente poderia ter ganhado. Ah, tava jogando mal, mas mesmo jogando mal com um a mais, talvez a gente tivesse ganho essa Libertadores, pô. Porque futebol é assim. E aí, eu lembro que muita gente falava, né? Mas quem garante que o Palmeiras ia ganhar com um a menos? Porque o Palmeiras tem uma dificuldade bizarra de jogar com um a mais, né? No caso, contra o Corinthians jogou com 2 a mais e não conseguiu vencer o jogo. A gente teve a prova aí contra o Flamengo no Maracanã recentemente. Jogamos com um a mais e enfiamos 3 a 0 nos caras. Então, cada dia que passa, vai passando esse meu sentimento de criticar o Palmeiras pelo jogo ruim, que de fato foi ruim e isso nunca será apagado, e de pensar um pouco melhor, pô, se as coisas fossem justas, se as coisas fossem certas, será que o desfecho teria sido o mesmo? Será que o Danilo teria subido livre? Será que a gente chegaria no segundo tempo precisando daquele gol do Vitor Roque no desespero que o Danilo acabou salvando? Será? Então foi tudo muito estranho e foi um dos maiores... Hoje a gente pode falar com tranquilidade, com calma, não é mais com o sentimento da época. Foi um dos maiores assaltos numa final que eu já vi na minha vida, cara. É assustador o que aconteceu. Tiraram uma Libertadores do Palmeiras na mão grande. E o Abel tá engasgado com isso. Então quando ele tá numa entrevista toda de homenagem, todo filósofo, e quando o cara pergunta do sonho dele num contexto todo de vida, e ele relembra, claro que não com essas palavras, mas perdemos uma Libertadores porque fomos roubados e eu quero ganhar agora, cara, ele tá falando por mim, não sei por você, quero saber a sua opinião. Parece uma bobagem, mas pra mim significa muito o Abel ter respondido o que ele respondeu nessa coletiva. Pausa para hidratação. Você já tomou a sua água hoje? Toma água aí, não se esqueça de se hidratar, tá bom? É importante, tá assistindo um vídeo aí, tá fazendo os seus corre aí, tá esquecendo de tomar água, você não é um cacto, pô. E aproveitando que você tá fazendo a sua pausinha pra hidratação, não esqueça de deixar o like. Quando você deixar o like vai aparecer uma opção de hype. Dê o hype no vídeo, pô, você vai ajudar muito o projeto. E eu quero te fazer uma pergunta, deixa aqui nos comentários. Você acredita que o Palmeiras pode ganhar quantos títulos ainda esse ano? Lembrando, Copa do Brasil, Libertadores e Brasileiro. Se ganhar Libertadores tem o Mundial, seriam 4, mas temos 3 competições pela frente. Quais das 3 você acha que o Palmeiras pode ganhar e por quê? Deixa aqui nos comentários e voltemos para o vídeo. E cara, o segundo ponto que eu quero trazer aqui pra vocês é uma reflexão que a gente precisa melhorar como sociedade, velho. Como sociedade, eu me incluo como uma pessoa que erra muito nisso, tento evoluir, tento pensar e refletir cada vez mais pra tentar parar de cometer esses erros. E eu sei que se você tá comigo até agora assistindo esse vídeo, você não é aquele tipo de pessoa que tá, só quer xingar, só quer destilar ódio. Eu sei que se você tá até agora nesse vídeo, você é uma pessoa que provavelmente é uma pessoa inteligente, que reflete e tudo mais. E o Abel, ele falou uma coisa que pra mim reflete muito o que é a nossa sociedade. A gente sempre se apega no negativo, sempre. O cara erra uma vez, ele é lembrado pro resto da vida. Ele acerta, as pessoas esquecem. E o Abel às vezes erra com os jornalistas e isso toma uma repercussão absurda. Mas quando ele fala isso aqui que vocês vão ouvir, poucos vão repercutir. A gente precisa repercutir isso, porque é muito legal essa fala do Abel sobre os embates que ele tem com os jornalistas. Vamos ver. Eu acho que a responsabilidade é minha, porque eu às vezes é que não me sei expressar, sinceramente. Eu, em vez de dizer os jornalistas, eu não devia dizer os jornalistas, eu devia dizer o nome do jornalista ou da pessoa. E esse é o meu maior erro. É não dizer, eu às vezes digo os jornalistas, mas não era os jornalistas que eu quero dizer. E às vezes acredito e tenho toda a razão de levar para, mas ele está a dizer os jornalistas são todos. Não são, porque o futebol precisa de vocês muito. Vocês são o porta-voz daquilo que eu falo. Eu, se fosse um bocadinho mais, se calhar isso mesmo, mais inteligente, devia dizer, mas os jornalistas são aqueles que te fazem ouvir. Eles podem te ajudar. Porque é que tu andas sempre, às vezes, a cutucar os jornalistas? Mas não é os jornalistas, né? Não é, porque eu sei, os que estão comigo diariamente, e quando falo nos jornalistas, não é para nenhum de vocês que estão aqui. Agora há 3 ou 4 que custa-me ouvi-los, custa-me engoli-los.
E às vezes quando eu vou à imprensa, e é isso que eu peço a vossa paciência, eu estou acabado de sair de um jogo, eu ainda não respirei, estou chateado porque perdi o jogo ou porque já me estão a meter um microfone à frente e muito bem, às vezes perguntas muito bem elaboradas e eu ali com um montão de dinamite cá dentro e eu não consigo ainda ter esse controle, mas devia dizer, é o fulano, é o Manel, é o Joaquim, porque eu vou-vos dizer, eu não fico chateado quando vocês dizem o Palmeiras jogou mal, eu não fico chateado quando vocês dizem o Abel substituiu mal, porque é verdade, às vezes é verdade. O que eu fico chateado é quando me ofendem. Eu fico chateado é quando ofendem a minha família. Eu fico chateado é quando dizem mentiras. E eu, se fosse mais inteligente, porque eu deixo que... Eu sou como um espelho. Eu sou um espelho. Eu sou um espelho. Eu não consigo disfarçar. A minha mulher já não é assim. Se nós estivermos chateados por alguma coisa, alguma discussão que fazemos em casa e nós formos sair, se vocês olharem, vocês não vão ver se a minha esposa está chateada. Vocês vão saber. Mas se for comigo, vocês vão ver isto. Este não está bem, sou transparente. Eu não consigo. Mas não tenho absolutamente nada, mas nada contra nem os jornalistas, nem o jornalismo. E eu vou-vos dizer mais. Ele é aqui. Ele é igual. Em Penafiel, em Lousada, no Brasil, em Inglaterra, em Espanha, na Argentina, e não vai mudar. Não vai mudar. Mas eu tenho muito apreço, muito respeito e muito carinho, sobretudo para aqueles, falo que aqueles que têm que andar no terreno, têm que ir para ali, têm que ir para lá, têm que apanhar chuva, muito mesmo. Mas às vezes, por me expressar mal, por fazer da parte o todo e dizer o Abel não gosta da imprensa, isso é mentira. Eu já vos disse que me custa mais é essa parte da mentira e da parte da ofensa. Agora da crítica, eu vivo com a crítica desde os meus 20 anos, desde que comecei a ser profissional de futebol. Toda a gente gosta de ouvir elogios, não é? Em 10, acontece isso muito connosco, só para terminar. Eu vou comentar isso e eu já trago essa nova reflexão aqui, ó. Cara, aplausos pro Abel. Porque errar, todo mundo vai apontar o erro. Ele tá assumindo o erro, ele tá assumindo que ele generaliza, e as pessoas acabam generalizando sobre ele. Ele tá assumindo que falta inteligência pra ele nessas horas, que falta talvez uma maturidade. Cara, isso é nobre. Isso é nobre. A gente só vai bater quando ele erra. Quando ele acerta, a gente tem que vir aqui e mostrar que a gente não tá perseguindo ele, cara. Tem gente que persegue. Tem gente que vai tampar os olhos pra isso, porque isso aí não importa. Isso aí não tem como falar mal dele com isso, então eu vou fingir que isso não existe. Aí quando ele faz alguma coisa que dá margem pra falar mal, aí essa pessoa valoriza. Isso aí é uma seletividade pras ações do cara, né? Porque aí já tem uma predisposição ou indisposição no sentido de criticar o Abel. Aqui a gente é justo. Quando erra no jogo, a gente critica. Quando fala alguma besteira, a gente critica. Quando vem a público e mostra que é um ser humano que erra, que assume que é esse ser humano, que reflete, ele já se mostra superior a muita gente que não é capaz de assumir quando erra. E muitos que talvez estejam até assistindo esse vídeo e que tá com raiva, que tá querendo xingar e não quer assumir. Porque é assim, cara, a gente acerta e a gente erra, somos seres humanos. E quando o Abel mostra isso, ele me representa muito. Eu sou muito assim, cara. Eu erro muito, vocês já viram, já fiz um monte de besteira aí, às vezes no impulso, às vezes, no meio de uma eliminação eu acabo perdendo a linha, depois eu venho e peço desculpas. E paciência, cara, eu não sou uma pessoa mau caráter. Não fala do meu caráter, eu sei o que eu faço, eu sei a luta que eu tenho todos os dias, pela minha vida, pelo meu trabalho, por tudo que eu tô construindo, eu sei disso. Não me vendo por nada, por absolutamente nada, mas às vezes erro. E quando as pessoas falam do meu caráter, realmente machuca, cara. Realmente machuca. Eu posso falar isso, por exemplo, quando na eliminação do Brasil na Copa, eu tava tomando umas e falei umas besteiras ali, porque tava, de saco cheio. E pedi desculpas no outro dia, comecei a receber um monte de mensagem. Não adianta pedir desculpas não, porque você é um mau caráter, porque você é isso. Caramba, velho, a pessoa não sabe da minha luta, não sabe do que eu passei, do que eu superei nessa vida pra estar aqui onde eu tô. Quem me acompanha há muito tempo sabe que não era nem pra eu estar vivo, mano. E
caramba, eu tô sendo chamado de mau caráter, de falso, sabe? Umas coisas assim, hipócrita, fizeram vídeo aí pra me chamar de hipócrita. Cara, isso machuca, velho. Isso machuca, velho. E aí a gente vê o Abel falando, a gente percebe que ele é um cara como nós, mano. Ele é um cara como nós, pô. Certas coisas machucam, magoam ele age mal e depois ele interpreta, ele mostra que ele sabe que ele errou. Ele sabe que ele deveria ter mais maturidade, mas é difícil porque ele é um ser humano. Isso diz muito sobre ele, diz sobre mim, diz sobre você que tá assistindo. E às vezes você só quer aí, o jogador tem que ganhar muito e tem que ganhar. O técnico ganha muito e tem que ganhar. Não tem que ter sentimento, não tem que ter dor, não tem que ter nada, ele tem que jogar pelo meu time e ganhar. Quem sofre sou eu. Às vezes a gente precisa entender que somos todos seres humanos. Temos sentimentos, somos muitas vezes movidos por eles e acabamos errando. O importante é a gente saber refletir e entender quando a gente erra, cara. Eu acho que essa coletiva da Abel mostra muito isso. O ser humano Abel Ferreira, que eu particularmente fazia tempo que eu não via esse ser humano Abel Ferreira, porque ele tava muito carrancudo nas últimas coletivas. E aí ele explica o porquê, cara. Aí ele explica o porquê. Vamos terminar esse trechinho de vídeo aí. Eu quero muito saber a sua opinião aí nos comentários. 10 pessoas, 9 fazem um elogio, ou uma critica. E às vezes nós vamos para casa a dizer, poxa, está toda a gente a dizer que eu sou elegante e uma chama-me gordo, eu vou para casa, pá, mas eu sou gordo. Portanto, eu não sei que eu não vou agradar a toda a gente, nem Deus foi capaz disso, quanto mais eu. Tenho um respeito muito grande pelos jornalistas, não tenho amizade não faço amizade com jornalistas como não faço com agentes, porque eu sei daquilo que eu vivo do meu trabalho, eu vivo de vitórias, e aí esse é o meu foco, mas nada contra vocês, mas acredito que mais calmo, sem jogo, não sendo logo a seguir ao jogo, que é outra coisa, vocês querem que eu me porte a seguir a um jogo como se eu fosse o Papa. Acho que não vou conseguir. Ou melhor, vou fazer um esforço para conseguir. Cara, bem legal essa resposta dele. E aí no final esse exemplo dele leva pra vida de vocês, mano. Eu sei que tem muita gente que não gosta do Abel e meio que, não quero aprender nada com ele porque eu não gosto dele. Aprende, cara. Ele tá ensinando uma parada legal. Aprende, não custa nada, cara. Não custa nada. Você não precisa sair falando pro mundo, eu aprendi isso com o Abel, já que você não gosta dele. Mas aprende. Esse exemplo que ele deu, pra quem é criador de conteúdo, eu sei que tem muita gente que me assiste aí que também tem página, faz conteúdo pra internet, isso é uma baita aula, pô. Às vezes você tem 10 comentários, um é ruim, você leva o ruim, você responde o ruim. Eu sei que eu faço isso, eu sei que eu tô errado em fazer isso, eu tô tentando mudar, mas é difícil. Mas é isso que ele falou, pô. É isso que ele falou. Então, rapaziada, o que eu posso dizer... vimos isso em live, só que eu tava fazendo 1000 coisas ao mesmo tempo e não consegui me expressar tão bem, por isso que eu gravei no dia seguinte, para poder me expressar melhor aqui com vocês. Quero saber a opinião de vocês aí nos comentários. Pra mim, o que o Abel falou ali, cara, ele mostra o ser humano Abel Ferreira, que fazia um tempo que a gente não via. Isso é legal, cara, porque é bom saber que o cara que tá comandando o nosso time, ele não é esse cara intocável, que, parece tão desconexo com a gente. Cara, ele sente as mesmas coisas que a gente, ele tem a mesma visão, ele tem o mesmo sonho que a gente, e, querendo ou não, você gostando dele ou não, eu, particularmente, não sou fã do estilo de jogo dele, mas eu acho que esse ano ele vem fazendo um trabalho bem eficiente. Querendo ou não, é ele quem vai ser o técnico do Palmeiras em 2026 e não tem o que fazer. Então, a gente precisa torcer pro Palmeiras, consequentemente, torcer pro Abel Ferreira, goste você ou não. Então, trago essa reflexão aqui pra gente tentar olhar com um pouquinho de boa vontade, cara. A gente pode olhar com um pouquinho de boa vontade, fechou? Gostou desse vídeo? Deixa o like, deixa o hype. Quero saber a sua opinião, deixa aqui nos comentários, tá bom? Tamo junto e avante palestra.